Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Para mim é um prazer enorme ter cada um de vocês aqui na continuidade dos nossos estudos, dos nossos encontros. E hoje a gente está aqui para mais um de nossos estudos do Yoga Sutra de Patanjali, as bases do yoga, as bases da meditação. Então, meus amigos, nas aulas anteriores a gente conversou primeiro, sobre todo esse contexto do yoga, da filosofia indiana, questão cultural. Depois a gente viu no que o yoga estava embasado, e a gente viu o que é o Yoga Sutra nisso tudo, E aí a gente começou a estudar o Yoga Sutra, e o primeiro sutra do Yoga Sutra era Hatha Yoga Anushasana. Agora, então, os ensinamentos de yoga. Agora, então, que você está procurando, agora, então, que você tem a vontade, então agora você está pronto para os ensinamentos, e assim vai. Depois, ele define o que é yoga, que foi a nossa aula passada, Que ele fala: Yoga Chitta Vritti Nirodha. Ou seja, yoga é a cessação dos processos da consciência ativa. Yoga é o aquietamento das ondas da mente, o controle dos movimentos da mente, trazendo essa ideia de que o Chitta é essa mente, essa consciência nossa, certo? A palavra que a gente use para conceber isso, porque varia dos conceitos, Vrittis são os movimentos, são as expressões, são as ondas da mente, E Nirodha é essa cessação, esse, entre aspas, controle, esse apaziguamento desses processos da consciência. Então, yoga, quando a gente fala yoga aqui, é esse estado de união com a consciência divina, certo? Acontece através da cessação dos processos dessa consciência ativa, do que a gente chama. E aí, o que o Yoga Sutra vai trazer de seguinte? Ele vai falar o seguinte: quando acontece esse Chitta Vritti Nirodha, ele vai falar o seguinte, vou ler em sânscrito para vocês primeiro. Tada drashtu swarupe vastana. Então, a permanência da natureza do sujeito. Tem várias, vamos pegar algumas traduções diferentes, Escolhi para vocês a da professora Glória Areira. Mas tem outras. A do Swami Satchidananda, ele fala o seguinte: então, aquele que vê a si mesmo subsiste em sua própria natureza. Tem a outra, Então, aquele que vê o drashta, o percebedor, esse é do professor Carlos Eduardo G. Barbosa, Então, aquele que vê o drashta, esse drashta é uma palavra em sânscrito, por isso que tá meio estranho. O percebedor se manifesta em sua própria natureza, em sua natureza mais autêntica. E o da professora Glória Areira, então, a permanência na natureza do sujeito. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui pra gente? Quando acontece essa cessação dos movimentos da mente, a gente revela a nossa própria natureza. A gente vai de encontro com aquilo que a gente é. E só da gente trazer essa concepção, meus amigos, a gente já volta lá no começo das nossas aulas, quando a gente estava discutindo sobre a questão do conhecimento, Porque dentro da filosofia indiana, dessas tradições hindus, que é o Vedanta, a palavra Veda significa conhecimento. E Anta é o final. Mas aqui a gente pensa só. A gente tem conhecimento de matemática, de física, de biologia, vários conhecimentos. Mas nenhum desses conhecimentos, eles encerram com o sofrimento humano. O ser humano, ele tem todos esses conhecimentos, mas ele ainda continua sofrendo. E eles perguntam, qual que é o maior de todos os conhecimentos? É aquele que elimina o sofrimento, é aquele conhecimento que realmente traz a libertação do ser.
E aquele conhecimento que traz a realização real, aquela realização das bem-aventuranças mesmo que Jesus falava, as realizações que todos os grandes mestres trazem. É essa realização que a gente está falando aqui. E desse conhecimento. Então eles vão falar assim, esse é a meta das metas. Esse é o conhecimento superior. Esse é o conhecimento mais avançado que um ser pode ter, porque esse conhecimento realmente traz a felicidade real, que é essa realização do espírito, né? E eles vão falar assim, tá bom, mas como que a gente pode viver isso, né? Revelar esse conhecimento? Então vem yoga, por isso que a palavra yoga é essa união. E aqui ele traz isso, né? Através desse Chitta Vritti Nirodha, a gente revela o conhecimento de si, o autoconhecimento, né? E aí o ser, ele subsiste em sua própria natureza. O que é muito interessante, porque dentro da 99,9%, né, vamos colocar assim, das tradições orientais, é claro que não são todas também, né? Eu posso estar exagerando um pouquinho, mas a grande maioria delas, elas têm um pensamento não dual, não dualista. E o que é esse pensamento não dual? A gente já é tudo aquilo que a gente busca ser, de evolução. A nossa natureza real, aquilo que a gente realmente já é, vamos colocar assim, perfeito. E que a ignorância, sim, é o maior dos males nesse sentido, que traz o sofrimento nosso. E que essa é aquilo que a gente chama de evolução, porque a palavra evolução traz a ideia de que a gente vai crescendo nesse sentido. Só que dentro dessas tradições, a concepção de evolução é uma concepção de esvaziamento. A gente vai se esvaziando e a gente vai revelando aquilo que a gente já é. Então, é uma perspectiva e é um paradigma muito diferente de como que a gente vai enxergar para nós mesmos, para aquilo que a gente é. E isso, a grande maioria das tradições meditativas, se não todas praticamente, elas têm essa concepção de que a nossa natureza real, ela já é essa coisa incrível. E que a nossa ignorância daquilo que nós somos é que traz toda essa coisa, esse sofrimento, toda essa catingueira que a gente carrega. Tanto é que tem vários mestres, tem um mestre, por exemplo, que é o Ramana Maharshi, né? Que ele falava assim, né, que ele não tinha nada para ensinar para as pessoas. Ele só tinha coisas a desaprender, fazer as pessoas desaprender. Dentro do Tao Te Ching, é a mesma coisa. Tem um texto de Lao Tzu que ele fala assim: aquele que busca o conhecimento cresce a cada novo dia, mas aquele que busca o Tao, esse decresce a cada novo dia, e por um decrescer constante, ele chega ao vazio. E essa questão do vazio, o vazio, meus amigos, é uma coisa extremamente importante dentro do taoísmo, dentro do budismo tibetano, shunyata, que eles vão chamar, a vacuidade, né? Dentro de muitas tradições do yoga, porque o vazio é essa concepção de um encontro com nós mesmos, é o esvaziar, é a revelar aquilo, a natureza que já está lá dentro, a natureza que já é. Então, é muito parecido também, dependendo de como que a gente interpreta as passagens, de quando Jesus fala que não vai entrar no reino de Deus se não tornar uma criança de novo, nesse sentido. Até claro que tem muitas interpretações dessa passagem, mas todos os preconceitos, todas essas coiseiras todas aí, são coisas que a gente aprende. A gente vai aprendendo
o certo e o errado. Às vezes, o Deus de uma cultura é o demônio de outra cultura, o certo de uma cultura é o errado de outra, assim vai. E são coisas que a gente aprende. A criança, ela traz essa concepção também da pessoa que está vazia nesse sentido, né? Do vazio, que é a pessoa que ainda não aprendeu muitas coisas. Então, aquela pessoa também traz esse símbolo da leveza, né? Nesse sentido, é a pessoa que não julga tanto, assim, que tá tranquilo, que aprende com todos nesse sentido e tal, que tá bem consigo, tá? Num estado de contentamento também. Então, refletir sobre isso é uma coisa que também muda a forma como a gente enxerga nós mesmos. E refletir sobre isso também é uma coisa que muda a forma como a gente medita. Porque dentro de algumas meditações Zen que eu aprendi, pelo menos a meditação Zen que eu aprendi, é uma meditação que não há nada para ser atingido. Não há nada para ser conquistado. E para uma mente, principalmente para uma mente da nossa cultura, entender isso é muito difícil. Não há nada para ser conquistado. Não há nada para ser desejado. E só da gente trazer isso para o nosso coração, não há nada para ser desejado, já traz um contentamento, já traz um estado diferente, já traz uma paz, já traz um apaziguamento também. Eu estou tranquilo aqui, eu estou bem, é um estado de contentamento mesmo, é um estado de paz, né, que vai sendo cultivado dentro da gente. E isso é muito importante a gente refletir. E aí, o que ele vai falar depois? Esse é o Sutra 4. 4 não, é o Sutra 3. Agora é o Sutra 4. O Sutra 4, agora, ele fala o seguinte. Randram Vritti Swarupa Mitaratra. É isso. Então, vamos lá. Em outras ocasiões, a identificação com o pensamento, com a individualidade. Ou seja, eu lembro quando ele fala isso aqui, eu lembro demais quando Jesus fala assim, ó, não há outro caminho, né, senão esse daqui. E é isso, porque o que ele está falando aqui? Olha, quem não faz esse Chitta Vritti Nirodha, esse aquietamento das ondas da consciência, esse cessação dos processos da consciência ativa, essa pessoa já está fadada ao sofrimento nesse sentido. Porque vai ter a identificação com essa não é, usar a palavra aqui é uma coisa complicada, porque a palavra ela pode carregar muitos significados diferentes. Mas há essa identificação com o sujeito, com o ego nesse sentido, com a individualidade egóica nesse sentido, com o sujeito mesmo. E é aí que parte também toda essa ignorância nesse sentido. Então, é aquela pessoa que traz essa concepção mesmo da angústia, ela não tem essa satisfação interna, porque o estado de yoga é o estado de satisfação, yoga é o estado de autorrealização. Então, se a gente pensa, o oposto disso é uma pessoa que está em profunda crise. A identificação com essa individualidade separada da vida, nesse sentido. Né? Ela não sente essa conectividade com a vida, com o que quer que seja. É como se nesse estado, o estado contrário do estado de yoga, quanto mais distante desse estado de yoga, maior é o sofrimento, porque o estado de yoga é o estado de ausência de sofrimento nesse sentido. É o estado de libertação. E quando a gente pensa o estado contrário do estado de yoga, é o contrário disso tudo. É o estado em que a pessoa está aprisionada em todas esses sofrimentos, essa ignorância, essa angústia, essa raiva e etc. É um estado onde a pessoa
está profundamente onde vê tudo sem sentido, sem confusa. Esse é o estado, o contrário do estado de yoga. Então, o que ele está falando? A pessoa que não pratica isso, ela está afadada a esse contrário. Ela está afadada a ter essa identificação com os vitris. Ela está afadada a ter essa identificação com os movimentos da mente, né? Eu li em sânscrito, mas eu não li a tradução, né? A professora Glória, ela coloca assim, ó, esse Vritti Swarupa, a identificação com os pensamentos, né? Esses pensamentos é o que ela traduz como vitris. Na realidade, esse Vritti Swarupa é a identificação com os vitris. Então, é a identificação com os movimentos da mente, com as ondas da mente, com os processos da mente. E aí que vem toda essa confusão, essa angústia, esse sofrimento, etc. E aí que acontece todo esse drama, né, da nossa vida. Então, isso é uma coisa extremamente interessante da gente refletir, né? Como que tudo isso vai sendo negociado dentro da gente, né? Eu ia falar construído, mas eu vou falar negociado dentro da gente. Porque isso faz parte da nossa jornada também, né, meus amigos? Então, e é basicamente isso das nossas reflexões de hoje. E ela coloca aqui. Nas outras ocasiões, quando a pessoa não está em samadhi, samadhi é o estado de união com a consciência divina, né? Ela se identifica com os vitris, não havendo o conhecimento do eu real, nesse sentido, né? A identificação com vários vitris que ocorrem na mente, em permanente fluxo. Ou seja, não há o aquietamento, não há essa tranquilidade. Então, meus amigos, eu deixo com vocês todas essas reflexões da nossa aula de hoje, dos 2 sutras que a gente estudou, do nosso encontro de hoje, do nosso estudo do Yoga Sutra, do nosso curso de As Bases do Yoga, as Bases da Meditação. Então, eu desejo a vocês um ótimo descanso. Eu espero que as minhas palavras possam ter servido de alguma coisa para vocês, que a gente possa levar essas reflexões para o nosso dia a dia, para a nossa meditação, para o nosso coração. E muita paz a todos e até nosso próximo encontro.